Olá, guerreiros e guerreiras, canal Papiro Feroz, curso Redação Faca na Caveira exclusivo para os colaboradores do canal, para os apoiadores do canal. Na aula anterior nós vimos introdução, vocês já sabem como utilizar o é notório que, como apresentar, os argumentos, como construir a primeira frase da redação, o tópico frasal. E agora a gente vai trabalhar o quê? A defesa desses argumentos, Como vamos comentar esses argumentos nos parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, a princípio, o normal seriam 2 parágrafos de desenvolvimento e no máximo 3 parágrafos. Vai depender da quantidade de argumentos que você vai apresentar na sua introdução. Se apresentou 2, vai ter que defender 2. Se você apresentou 3, defenderá 3 parágrafos, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Estou colocando aqui na tela uma das introduções que eu coloquei na aula anterior. Então é aquela redação sobre o papel da Polícia Rodoviária Federal, a importância na questão da redução dos acidentes. Então aí tem o clássico é notório que, tá? Então não tem como você me dizer a partir de agora que não sabe como começar a sua redação. Você não vai perder esse tempo, porque você já sabe que vai começar a redação com é notório que, tá? É notório que. É notório que. O que eu vou fazer? É notório que. Então, é notório que você está pronto para o combate, tá? O professor está ficando doido? Não, não está ficando maluco não, mas não pode ser muito bom da cabeça para conseguir encarar esse ritmo aqui de filmagem das aulas. Mas vamos lá. Então, é notório que o papel desempenhado pela Polícia Rodoviária Federal é de suma importância para a segurança aos usuários das rodovias, evitando inúmeros acidentes. Esse é o tópico frasal. Depois, a segunda parte da nossa introdução, apresentando aí os argumentos a serem defendidos, visto que é uma redação dissertativa argumentativa. Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se 2 pontos. Motoristas alcoolizados, o excesso de velocidade e a ultrapassagem regular. 3 argumentos. Devo defender os 3 argumentos de forma respectiva. Então, o primeiro parágrafo do desenvolvimento será a respeito dos motoristas alcoolizados. Então, está aí o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Começo o meu parágrafo com um elemento de coesão. Tá? Então, sabe-se que é um excelente elemento de coesão, serve para toda a redação. Então, eu costumo utilizar, na verdade, eu sempre utilizo sabe-se que como primeiro elemento de coesão do primeiro parágrafo do desenvolvimento. Então, sabe-se que motoristas, ao pretexto de não estarem bêbados, por conta de alguns copos de cerveja, colocam em risco a vida de usuários das rodovias. Então, eu fiz o tópico frasal desse parágrafo, desse primeiro parágrafo de desenvolvimento. Agora, no meio, pessoal, eu tenho que iniciar um outro período, dentro do mesmo parágrafo, agora com um elemento de coesão. E o elemento de coesão que eu estou utilizando aqui é o diante disso. Cuidado para não colocar diante disto, com T. Então, você não utiliza nesses elementos de coesão isto, disto, sempre é isso, disso. Por quê? Porque o elemento de coesão, ele se remete à parte anterior. E como se remete à parte anterior, eu tenho que falar com SS. Disso, isso, tá? E não com T. Isto, disto, ok? Então, novamente, diante disso, diante do quê? Dessa problemática aí dos motoristas bêbados, tá? A Polícia Rodoviária Federal vem trabalhando, orientando e fazendo uso de equipamentos para verificar se os condutores estão alcoolizados. Então, veja que nessa redação, a minha técnica, o que eu tenho como proposta é defender
o papel da Polícia Rodoviária Federal, então, como de importância relevante. Então, eu em todos os meus parágrafos aqui, eu estou falando bem da Polícia Rodoviária Federal e, diante de uma determinada problemática, eu mostro o que a Polícia Rodoviária faz. Tá? Então, é isso que eu vou fazer no desenvolvimento. Ok? Eu poderia, por exemplo, dependendo da temática, falar mal do governo, por exemplo, falar mal de diversos assuntos. Eu poderia comentar a parte negativa, na verdade. Eu aqui estou comentando a parte positiva, a ação, a proatividade da Polícia Rodoviária Federal. Então, falei sobre os motoristas bêbados e falei o que a Polícia Rodoviária está fazendo. E utilizei para isso, para ligar esses dois conjuntos de informações, um elemento de coesão, que é o diante disso. Depois, o meu segundo parágrafo do desenvolvimento. Tá? Segundo parágrafo do desenvolvimento. Por outro lado, existem os que dirigem acima do limite de velocidade permitida. Esse elemento de coesão aqui, pessoal, por outro lado, esse elemento aqui de coesão, não significa que é contrário à informação anterior. Eu estou mostrando só mais o que? Mais um argumento. Por outro lado, né? Existem os alcoolizados, mas por outro lado existem aqueles que não são alcoolizados, mas que praticam o quê? O excesso de velocidade. Tá? Então, por outro lado, existem os que dirigem acima do limite de velocidade permitida, na sua maioria jovens, ocasionando verdadeiros desastres. Fiz o tópico frasal desse parágrafo. Agora, vou utilizar um elemento de coesão nesse sentido, no sentido dessa informação que foi dada aqui a respeito das pessoas que excedem o limite de velocidade. A PRF tem atuado com radares portáteis para tentar reduzir essa prática, então mostrei aí o que a Polícia Rodoviária faz para tentar coibir, para tentar diminuir essa questão dos motoristas que atuam, que praticam velocidade excessiva. Tá? Eu utilizei aqui a abreviatura PRF com letras maiúsculas e com os pontos. Tá? Não é recomendado utilizar abreviaturas, exceto se você já mencionou ela em outra parte do texto. Olha só aqui, eu mencionei Polícia Rodoviária Federal por extenso em outra parte do texto, então eu não quis repetir Polícia Rodoviária Federal e eu coloquei PRF, que é uma sigla, uma abreviatura própria dessa instituição e foi mencionado já anteriormente no texto. Tá bom? Mas no geral a gente evita utilizar abreviaturas. Bom, defendi já o argumento dos motoristas alcoolizados, o do excesso de velocidade e agora, por último, porque tem que ser respectivo, a ultrapassagem irregular. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui na outra tela. Vou tirar aqui a introdução, pessoal, para ficar com os 3 parágrafos de desenvolvimento na tela, tá? Naquela outra tela tinha ali a introdução também. Então, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, agora o terceiro parágrafo. Excelente para quando você utiliza uma redação com 3 parágrafos do desenvolvimento. O elemento de coesão ainda convém lembrar. Você, quando fala essa expressão ainda convém lembrar, parece que você já falou muito, né? Você já falou em 2 parágrafos a respeito do tema de forma genérica, né? Só que agora você quer falar mais alguma coisa. Então, ainda convém lembrar. Ainda convém lembrar o quê? Aqueles que desrespeitam a sinalização vertical e horizontal, realizando ultrapassagens irregulares, colidindo com veículos que transitam em sentido contrário ou até mesmo atropelando pedestres. Então, eu me remeti ao terceiro argumento que eu apresentei na introdução, montando esse tópico frasal. Agora eu vou colocar um elemento de ligação, tá? Um elemento de coesão. Com isso, olha aqui o SS, com isso
A PRF tem realizado patrulhas ostensivas, fins identificar os motoristas infratores. Eu mostrei o papel da Polícia Rodoviária Federal dentro dessa temática, dentro desse aspecto, na verdade, das ultrapassagens irregulares. Terminei o meu desenvolvimento dessa redação. Um desenvolvimento feijão com arroz, light, com períodos curtos, para evitar muito erro de gramática, erro de concordância, de regência e tal. Quando você faz períodos muito longos, você corre risco de errar mais, né? Existe até um ditado que diz: quem muito fala, muito erra. Então, vamos ter cuidado para não exagerar nessa questão, ok? Bom, eu vou mostrar para vocês agora uma outra redação, tá? Na aula de introdução eu mostrei introduções de 4 redações, mas aqui no desenvolvimento eu vou mostrar o desenvolvimento apenas de 2 redações, para não ficar muito extenso, tá? Então essa aí é a introdução da redação que eu fiz no Enem, tá? A redação que fala sobre o surdo, deficiente auditivo, né? É notório que no Brasil os surdos enfrentam muitos desafios para obter informação educacional adequada. Então utilizei o é notório que, tá aqui, fiz um tópico frasal bem simples, apresentando o tema, a tese que vai ser defendida, né? A questão dos surdos e da educação dos surdos, tá? E agora eu coloquei, dentre tantos fatores relevantes, vírgula, destacam-se 2 pontos e vou colocar os argumentos a serem defendidos. Ora, que argumentos são esses? Eu coloquei a inércia do Estado na garantia desse direito, do direito da educação adequada, e o preconceito da sociedade para com o surdo. Ok? Então, são esses 2 argumentos, então eu tenho que ter 2 parágrafos no desenvolvimento. Por que na prova do Enem eu optei por fazer 2 parágrafos de desenvolvimento? Porque, na verdade, na prova do Enem, tem características diferentes de outras provas de redações, porque você precisa fazer citação, né? Colocar um dado histórico, um dado estatístico, porque isso aí enriquece a sua redação e aumenta a sua pontuação. Tá? A ausência desses dados podem comprometer a sua nota. Então, eu já sabendo disso, eu preferi fazer 2 parágrafos de desenvolvimento para que eu pudesse inserir nesses parágrafos as citações, ok? Só um minutinho. Ok. Tá? Deu uma saidinha da tela aqui, mas eu coloquei novamente aí a introdução dessa redação. Vamos agora colocar o desenvolvimento, o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Então, sabe-se que, olha só, falei para vocês que eu sempre utilizo sabe-se que, tá aqui, para introduzir, para iniciar o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Sabe-se que, por séculos, o Brasil manteve os surdos excluídos do sistema educacional nacional. Então, fiz o tópico frasal, tá? Remeti a um texto base que foi dado, não copiando exatamente o texto, mas transmitindo uma ideia que o texto me apresentou. Sabe-se que, por séculos, o Brasil manteve os surdos excluídos do sistema educacional nacional. Aí eu faço o quê? Uma citação. Estou citando quem? Segundo Immanuel Kant. Como eu estou citando exatamente a frase que ele mencionou, eu coloquei, segundo Immanuel Kant, vírgula. É importante você aprender esse conjunto essa formação exata de como fazer a citação. Ó. Segundo Immanuel Kant, o homem é o que a educação faz dele. Depreende-se, portanto, a importância... Deixa eu colocar o resto aqui. Ok, coloquei todo o restante aí, demorou um pouquinho, mas vamos lá. Então, olha só,
Sabe-se que por séculos o Brasil manteve os surdos excluídos do sistema educacional. Tranquilo. Segundo Immanuel Kant, vírgula, aí eu abro aspas para dizer exatamente o que ele falou. O homem, veja que até está com letra maiúscula, o homem é o que a educação faz dele, fecha aspas. Acabou o que o Immanuel Kant disse. Ponto e vírgula, depreende-se o quê? Dessa informação, vírgula, portanto, vírgula, a importância da educação na formação de valores e da inserção dos surdos na sociedade. Ora, Immanuel Kant fala que a educação transforma o homem, que o homem ele é exatamente o que a educação faz dele. Então é importante ter uma educação de qualidade para que esse surdo seja uma pessoa importante, uma pessoa inserida na sociedade. Ok? Nesse sentido, no sentido dessa informação que foi dada, né? E olha que nesse com SS, tá? Só há pouco mais de uma década o governo federal sancionou uma lei que veio reconhecer a língua brasileira de Libras como a segunda língua oficial do país, corroborando para fortalecer o ensino nas escolas. Veja que nesse parágrafo eu defendo o quê? A garantia do direito à educação. E aí eu falei que o Immanuel Kant mencionou da importância da educação na formação do homem, desses valores. Falei que há muito tempo o surdo está excluído, né? Há séculos o surdo está excluído do Sistema Nacional de Educação e somente agora o governo está se importando com isso, até colocou a língua brasileira de sinais, as Libras, como segunda língua oficial do país, isso fortalecendo o quê? Fortalecendo o ensino nas escolas, ou seja, garantindo esse direito aos surdos, ok? Veja que até um outro inscrito do canal, uma outra pessoa que está assistindo essa aula pode até pensar: professor, mas na hora, na redação, como é que eu vou ter essas informações aí? Isso aqui, pessoal, eu tirei do texto base. O texto base me falava da questão da língua brasileira de sinais como segunda língua oficial do país, e eu peguei aquilo lá e coloquei aqui. É claro que na prova do Enem tem uma regra que você não pode copiar exatamente o que está no texto, mas você pode extrair ideias de lá e colocar com suas palavras no texto. Foi o que eu fiz e é o que a maioria dos candidatos que tiram nota 1000 na redação fazem. Vamos para o segundo parágrafo. Bom, no segundo parágrafo, eu tenho que defender o preconceito da sociedade. Então, eu tenho que falar aqui sobre a questão do preconceito da sociedade. Então, o que eu fiz? Eu novamente vou fazer uma citação. Utilizei aqui um outro conectivo, tá? Um outro elemento de coesão, tá? Sobre outro ângulo. Então, primeiro a visão que o governo tem que garantir, e agora sobre outro ângulo eu vou falar sobre a sociedade, tá? Então é um elemento de coesão que eu normalmente não utilizava nas outras redações, mas aqui na prova do Enem me deu ali uma luz e apareceu esse sobre outro ângulo na minha memória e eu resolvi utilizar aqui e inovar um pouquinho, tá? Então, sobre outro ângulo, é importante avaliar a resiliência do problema na esfera social, no que tange ao preconceito. Então, fiz o tópico frasal falando sobre o preconceito da sociedade em relação ao surdo, tá? Então, a resiliência do problema. Que problema? Essa questão da educação do surdo, a questão do surdo ser inserido na sociedade. Martin Luther King, então estou fazendo uma outra citação agora do pastor luterano Martin Luther King, tá? Então, veja que o pastor protestante Martin Luther King, negro, então ele era um pastor que o quê? Que lutava contra o preconceito. Então ele fala, Martin Luther King dizia que não temia o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Veja que eu fiz a citação de uma forma diferente do que eu fiz do Immanuel Kant.
Do Immanuel Kant eu fiz a citação de forma direta, exatamente como ele mencionou. E aí eu tive que utilizar toda aquela técnica de entre aspas, etc. Agora eu fiz uma citação de forma indireta. Martin Luther King dizia que não temia o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E isso, é claro, que enriqueceu a minha redação, porque eu mostrei à pessoa que está corrigindo a redação que eu sei fazer citações de mais de uma maneira, tá? Então, falei sobre a questão a citação do Martin Luther King, e agora eu vou fazer o quê? Um elemento de coesão. Diante disso, a sociedade de bem não pode aceitar que um surdo seja alvo de intolerância, seja alvo de preconceito. Sossegado, simples, tá? Mas tem um pouquinho de coerência com o assunto. Não tem uma coerência 100%, eu sou assim, bem crítico com as minhas redações, tá? Mas atendeu aí, fiz o feijão com arroz para atender esse segundo argumento que eu lancei lá na introdução e estou defendendo aqui no desenvolvimento. Tranquilo. Vou agora mostrar para vocês como ficou aqui os elementos de coesão. Na primeira redação ficou sabe-se que, e aí o tópico frasal desse primeiro parágrafo do desenvolvimento. Depois, dentro do próprio parágrafo, diante disso, o segundo elemento de coesão desse parágrafo, e apresentando aí mais o restante do parágrafo. Depois, por outro lado, e nesse sentido, depois ainda convém lembrar que é excelente para um terceiro parágrafo, e com isso. Tranquilo? Professor, eu posso usar outros elementos de coesão? Você pode usar diversos elementos de coesão, tá? Existem muitas tabelas na internet, só que eu aconselho você não tentar decorar. Para que você vai precisar de 50 elementos de coesão na memória? Decore alguns, tá? O mínimo para você conseguir fazer a sua redação, e 1 ou 2 reserva para você usar como coringa, caso você esqueça um outro elemento de coesão. Tranquilo? Isso foi na primeira redação que eu mostrei para vocês, porque tinha 3 parágrafos no desenvolvimento. Na segunda redação, que foi a redação do Enem, eu fiz com 2 parágrafos só. Usei o sabe-se que, eu sempre uso o sabe-se que. Veja que eu utilizei na segunda parte nesse sentido, em vez de diante disso. E sobre outro ângulo e diante disso. Tranquilo? Beleza? Então você pode utilizar todos esses elementos de coesão da forma correta, da forma devida. Atente para a questão desses elementos de coesão no interior do parágrafo. Ok? Bom, pessoal, é isso que eu tenho para vocês sobre a parte do desenvolvimento. Na próxima aula a gente vai falar sobre a conclusão, tá? Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, entrar lá no canal. Esse vídeo aqui não vai ter como curtir, né? Porque ele vai ser disponibilizado exclusivamente para os apoiadores do canal. Mas não deixe de ir lá no nosso canal e dar uma curtida nos nossos vídeos, assistir algumas aulas que vai enriquecer muito aí o seu conhecimento e vai contribuir para o sucesso do nosso canal. Até a próxima!